aí, pessoal? Tô de volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 424 de rating, 3 vitórias, 100 empates, 100 derrotas por enquanto. E vamos lançar mais um desafio aqui para continuar esse começo da escalada do rate aqui da quinta temporada da Sleep Run. Mas antes disso, não esqueça daquele like no vídeo, naquele joinha. Se você estiver gostando, é claro. E considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Vamos lançar o desafio para buscar mais uma incrível partida hoje. Jogador da Algéria, né? Argélia. Nunca sei se é Algéria ou Argélia, dá pra falar dos dois jeitos. Vamos jogar E5. Cavalo F3, vamos fazer cavalo C6 aqui. O outro adversário fez a abertura dos 4 cavalos, vamos ver hoje. Eu acho que ele vai jogar italiana, tentando aplicar algum desses golpes aqui. Com o cavalo pulando, vamos ver. Jogou cavalo C3 também, mantendo a 4 cavalos, vamos fazer um lance normal de desenvolvimento também, tudo certo. E ele está pensando já. A4. Engraçado que outro adversário jogou a mesma coisa e jogou A3, agora jogou A4 aqui. O bispo C5 acho que tem o mesmo problema do cavalo por E5, né? Que eu acho que ele não vai saber. Vamos fazer... Eu vou jogar D5 aqui para abrir o centro um pouco, que é um lance possível também. É como se eu estivesse jogando de brancas aqui quase. Tô jogando como se ele estivesse jogando D4, ele trocou. Esse é um erro típico que acontece nessa faixa de rating. Porque o jogador fica tão preocupado de não perder uma peça que qualquer contato que ele vê entre peças ele vai lá e faz a troca. E você não pode fazer todas as trocas, jamais vai ser benéfico pensar desse jeito. E aqui tem outro problema. Ele centraliza a minha dama e a minha dama fica bem segura aqui no centro. Então, se você traz a dama do seu adversário para o centro e você não pode atacar essa dama de uma maneira natural, é bom para o seu adversário isso. Então, ele até pode atacar minha dama com o peão C4, mas é um lance muito feio o C4, porque enfraquece essa casa, deixa esse peão atrasado aqui. E ele tá pulando com o cavalo aqui. Cavalo G5, que é outro lance preferido aqui do pessoal, né? Já saí pulando com esse cavalo. Bispo E7 ele vai jogar D3, né? Eu vou jogar H6, que é um lance útil. Ataca o cavalo, não tenho nenhum golpe para me preocupar aqui. Ele vai ter que voltar. Pode voltar para cá, mas aí já perde direto com o bispo H3. Então a gente está vendo que alguns adversários, alguns deles até estão com um conhecimento inicial legal, né? Uma base inicial legal de desenvolvimento, mas aí depois se perde no meio do caminho. É claro, os jogadores têm 400 de rate, eles não têm 2.400, né? Mas vamos falar bastante sobre os erros desse adversário aqui no fim do vídeo. Então ele jogou o cavalo F3 e aqui eu posso fazer algumas coisas, né? O mais natural de tudo seria fazer bispo C5, de olho no peão de F2, preparo o roque aqui, ou eu posso fazer que nem eu fiz na primeira partida, que é jogar E4 para incomodar o cavalo dele. Eu vou jogar E4 aqui, porque o cavalo não tem casa boa, né? Se ele jogar aqui, eu posso jogar G5 e o cavalo cai, né? Então depois de E4, o cavalo G1, aí sim eu desenvolvo, porque isso vai atrasar bastante o desenvolvimento dele também. Então aqui vale a pena eu avançar o peão e atacar o cavalo dele. E ele pode errar aqui tranquilamente também. Jogou cavalo G1, que é o lance triste, mas é o melhor lance a ser feito. Vou jogar bispo C5 desenvolvendo aqui. Repara que a dama fica bem colocada aqui no centro, né? Porque na defesa escandinava, por exemplo, que eu vou mostrar qual que é a escandinava depois no fim do vídeo, o branco já consegue atacar sua dama com o cavalo C3. Então se ele tivesse um cavalo pulando para cá, daí é diferente, né? Jogou dama E2 e já provoca um lance muito tentador, que é o cavalo D4 aqui. Mas eu tenho outro lance bastante tentador, que é simplesmente roque, né? Os dois lances são excelentes. Aqui eu vou fazer o roque mesmo. O cavalo D4 não tem como ele... Ah, ele tem um dama C4, na verdade, né? Mas tudo bem. Roque pode não ser o melhor lance, mas jamais vai ser um lance ruim aqui.
Jogou C4 aqui atacando a minha dama. Bom, aqui eu tenho muitas casas boas pra dama aqui, né? Muitas casas boas. Dama D6, por algum motivo, eu sinto que é um lance muito bom aqui. Porque se ele tomar em E4, o cavalo D4 parece ser destruidor. Bispo F5, torre 8, eu posso entregar esse peão tranquilamente. Eu posso também ser extremamente pão duro e jogar, por exemplo, dama F5, que é um lance bom também, dama D7, porque se ele tomar eu cravo a dama. Mas aqui eu posso sacrificar esse peão super tranquilo, porque se ele tomar, ele tá abrindo todas as linhas para cima do rei dele. Eu acho que ele vai tomar o peão. Eu não tenho torre 8, né? Porque ele toma, mas eu tenho o cavalo D4. E agora eu preparo esse lance, preparo esse lance, preparo esse lance. E todas as minhas peças estão jogando agora. Todas. Depois de bispo F5 e trazer as torres aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, as 6 peças estão em jogo. E ele tá aqui totalmente na posição inicial aqui das peças. Só a dama tá no jogo. Jogou torre B1. Não sei bem qual seria a ideia dele. Ele quer jogar um B4, talvez. Tentar apoiar, não sei. Uma tentativa pra ele era jogar bispo D3 aqui, porque se eu bobear, ele me dá mate em H7. Eu ia jogar bispo F5, claro. E esse lance aqui agora provoca mais ainda o lance que eu já queria fazer de toda forma, que é o bispo F5. E ele tá muito, mas muito próximo de levar mate aqui, porque o rei tá no meio aqui do fogo cruzado, né? Eu vou jogar torre 8, torre D8 é uma posição muito instrutiva aqui de ataque. Muito instrutiva de como a falta no desenvolvimento dificulta. Então repara que assim, o meu adversário, ele conseguiu fazer o peão rei, beleza, desenvolveu os cavalos, mas parou por aí. Ele não aprendeu que além de tirar os cavalos, primeiro que não precisa nem tirar os 2 cavalos tão rápido, tá? Mas o fazer o roque é a parte essencial do desenvolvimento. Ele até tentou tirar o cavalo, tá? O cavalo não tá em G1 aqui porque ele não mexeu. Ele foi e voltou, na verdade, né? Aqui ele jogou dama B7. Vamos fazer torre E8. Aqui tem muito lance botar cair na torre também. Não vejo mate por enquanto. Cavalo C2, rei D1, né? Ele meio que se esconde. Vou começar com cheque aqui, na preguiça. Ele vai jogar rei D1, vai levar mate. Ele não vai cobrir o cheque. Ele vai jogar rei D1 e aí teremos um mate bonito aqui com bispo C2. Ele tem que cobrir aqui com cavalo E2 ou bispo E2, que eu não acho que ele vai fazer. E aí eu tenho a opção de tomar torre, próprio bispo D3, tem muita opção aqui. Inclusive, bispo P2 ele até ganhou um escape aqui pro rei. Jogou rei D1, conforme esperado. E aqui é um checkmate bem bonito, né? Bispo C2. Uma pena que minha torre não tá jogando, né? Faltou jogar o torre AB8 aqui. Mas temos um bispo C2 checkmate, prendendo totalmente o rei dele aqui em D1, né? Não tem pra onde sair. Vamos fazer mais um jogo. Depois a gente para pra analisar essa partida também. Vamos lá. Vamos jogar peão-dama, né? Estamos jogando peão-dama aqui. Vamos pro jogo número 5. Ele jogou D5, eu vou jogar o gambito da dama com C4. Eu tenho um curso sobre o gambito da dama que você pode adquirir, tá na descrição desse e de todos os vídeos. E o intuito do curso é mostrar de uma maneira bem básica, bem simplista mesmo, as ideias do gambito da dama, né? Eu recomendo o curso para mais ou menos a partir de 900 de rating online até uns 1800, por aí. Mas que isso talvez seja muito simples para você o curso. Se você tiver 2000, 2200, você não vai aprender muita coisa. Bom, vamos jogar C4. Tem o sistema London também, que eu também tenho um curso, mas eu vou jogar C4 aqui mesmo. Vamos ver como é que ele vai reagir. Eu vou jogar a linha da armadilha do curso, tá? Fazendo a propaganda do curso aqui. Porque E4 é um lance legal, cavalo F3, mas E3 é o lance que eu indico no curso, que é um lance bom e tem uma armadilha também, né? Eu não acho que ele vai jogar B5 aqui. Que eu acho que já é um lance um pouco sofisticado ele jogar B5 e defender com C6, que vai entrar na armadilha do curso, que eu vou mostrar também no fim do vídeo. Jogou F6, que não é um lance legal. Então aqui ele já começou a desrespeitar um conceito básico de desenvolvimento, né? Ele precisa tirar o cavalo, tirar o peão, tirar o bispo para fazer o roque.
o F6 ele enfraquece muito e é um lance que não traz nenhum benefício para ele, né? Talvez ele queira jogar E5, não sei qual que é a ideia na cabeça dele aqui. Jogou E5, pelo menos ele foi coerente. Né? Foi coerente. Eu vou jogar cavalo C3 desenvolvendo aqui, uma boa. E meu bispo tá numa situação muito boa aqui na diagonal, né? Eu vou tomar de peão aqui, com certeza. Porque se eu tomar de dama, ele troca as damas e de repente a posição dele já não é tão ruim. Porque o rei dele tá muito suspeito aqui, então eu quero manter as damas, porque com as damas que eu vou conseguir potencial de ataque. É assim que funciona, né? E agora, cavalo H6 tá quase levando mate aqui já, né? Eu vou tomar. Tem mate? Não. Não tem, né? Tá bem perto. Ah, tem mate. Não, não tem mate. Não, não tem. Só se ele colaborar. Tá, eu ia jogar cavalo F3 e roque, mas não tem como eu não capturar o cavalo em H6 aqui, né? Então a gente já tem bastante coisa aqui pra recomendar pro nosso queridíssimo adversário do... É Síria ou Egito? Eu sempre confundo essa bandeira. Egito, né? Egito. Ok. G por H6. De novo, cavalo F3 não é um lance ruim. Mas não tem como não jogar dama H5 cheque. Rei E7 leva mate. Provavelmente, mas eu não tô vendo como. Leva mate ou não leva? Não leva ainda, né? Dama F7, rei D6, dama D5. Não tem mate, incrível, né? Dama F7, rei D6. Cavalo E4, rei C6. D5, rei B6 escapou. E se eu começar com cheque e cheque aqui, rei C6. E não tem mate novo, né? E cheque, 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 rei E7. Ah, cheque. Ah, é mate, né? Caramba, que mate legal. Que mate legal. Dama F7, rei D6, cheque lá e cheque em E4 aqui. Porque esse rei D7 mate, esse rei D6, cavalo B5, rei D7, dama E6 mate. Então esse é o tipo de posição, vamos dizer que você não viu a sequência de mate. Você fez roque grande, por exemplo, para colocar mais peça no ataque, ou até cavalo F3. Muitas vezes, o engine da revisão do chess.com Stockfish vai criticar o seu lance, vai dizer que, ó, seu lance é muito ruim, é uma chance perdida, você não viu o mate. Porque ele é um computador. Ele não entende. Ele tá te dizendo a verdade, né? Você deixou passar uma chance, mas você vai ganhar o jogo de qualquer jeito. Muito provavelmente. Se você não ganhar, aí você pode até aceitar a crítica. Mas se você ganhar o jogo, é uma crítica que não tem problema. Você não precisa ficar encanado com isso. Você não precisa ganhar da maneira mais rápida possível sempre. Se você ganhou, não deixou as coisas saírem do controle, tá beleza. No xadrez, você só consegue fazer um ponto por partida. Isso aqui é uma coisa bem óbvia, mas é importante lembrar. Não faz diferença você ganhar um jogo em 8 lances, ou em 15, ou em 20. Né? Se você ganhar em 80 lances, talvez você vai perder um pouco de tempo da sua vida e vai se sentir um pouco mal, talvez. Né? Ainda assim, a vitória é só uma vitória, né? Você não consegue somar mais de um ponto no xadrez. Vou jogar dama F7 cheque, parece que é mate forçado aqui. Cheque, cheque é um mate bem legal esse. Então repara que eu não comecei com uma postura agressiva nem nada, tá? Joguei um peão dama, gambito da dama, mas aí ele expôs o rei dele de uma maneira muito, muito perigosa, né? Então eu acabo atacando o rei dele, não é que eu quis jogar agressivo desde o começo, né? Então cavalo E4 não pode, né? Que ele tá escapando, eu vou jogar dama D5. Ele é obrigado a voltar rei E7, dama E4. É um mate legal aqui. Porque agora rei D7 também. Às vezes ele vai jogar rei D6, né? Porque ele já tá no ritmo do rei D6, rei E7. E aí cavalo B5, eu forço o rei a vir pra cá. E eu tenho um belíssimo mate aqui com dama E6. E as próprias peças pretas atrapalham a saída do rei adversário. Esse que é o ponto, né? Vou fazer cavalo B5. Repara que ele não tem saída pra cá. Ele é obrigado a ir pra D7. E agora dama E6 é mate. Bispo E6 não seria mate, né? Por causa de rei 8. Esse aqui é um mate bem bonito. Dama E6. Um mate, vamos dizer, visualmente legal, né? Esse dama E6 aqui. As peças pretas travam aqui o próprio rei. E o bispo também atrapalhou, né? O rei se defender aqui. Beleza.
Chegamos em 440. Vamos fazer a revisão da partida aqui. Caramba, um cara me pediu amizade aqui no chess.com. Capivarrindo. É uma capivara varrendo, assim. Uma vassoura na... uma vassoura na mão. Capivarrindo é o nome do cidadão aqui. Vou ter que aceitar o pedido de amizade, né? Depois dessa. Tô aceitando os outros pedidos também. Mas nenhum nome muito criativo. Beleza. Eu já vi a precisão aqui. Vai ser difícil adivinhar a precisão dessas partidas iniciais, né? Ah, peraí. 99,6. Aí sim, hein? Sem brilhante. Mais 99,6. E o cara fez 49,2. Qual que seria a força do rating aqui dessa? 1250 e ele 250. Eu acho que ele sempre parte do ponto de partida do meu rate aqui. Ele vê o 440 e adiciona o meu nível, né? Porque 99,7 não é o nível de 1250, né? Acho que é sempre ajustado em relação ao rating da pessoa, né? Pra não ficar tão fora da realidade também. Beleza. Então, D4 aqui, ele jogou D5, C4. Temos o gambito da dama. D por C4 e aí E3. E aí ele jogou F6, né? Então, qual que é a armadilha que eu indico no curso, né? Que eu falo? O preto pode defender o peão aqui com o lance B5, que já não é um lance bom. Parece um lance razoável, né? Só que vai ter um problema aqui. Eu vou jogar A4. Se você jogar A6, eu troco torre por A8, cai a torre. E se ele jogar C6, aí sim surge a armadilha da abertura do meu curso no Gambito da Dama, que é Dama F3 agora e a torre está presa. A barrinha vai subir, subiu. Ele é obrigado a fazer cavalo C6, eu tomo o cavalo, ele joga bispo D7, defende a torre, mas tem uma peça a menos já, né? Então, eu sempre gostei bastante disso, tá? E quando eu fiz os cursos, eu pretendo fazer outros em algum momento, eu tento buscar o quê? Linhas que sejam corretas, mas que também tenham esse veneno de às vezes ter uma armadilha. Eu não gosto de indicar uma abertura, uma variante, uma ideia, unicamente com a ideia de aplicar uma armadilha e uma cilada. Não acho que é legal, não acho que é produtivo, não vai render toda hora também. E você vai para um aprendizado na direção errada aqui já. Então aqui você tem cavalo F3 como lance possível, E3 e E4, mas E3 é um lance excelente, é um dos lances mais jogados aqui, que além de ser um lance natural e bom, tem essa armadilha, então é um valor a mais ainda aí desse lance, né? Tem essa chancezinha extra de você aplicar um golpe no seu adversário já. Ele jogou um F6 meio incompreensível aqui, mas ele já foi melhor que o primeiro adversário dessa série aqui, que ele jogou cavalo F6. Então aqui você tem que ou sustentar o centro ou tomar. Tomar é um lance aceitável. Mas aqui você tem que voltar para o desenvolvimento de novo. Cavalo F6, bispo C4 e E6. Essa parte não é tão difícil você conseguir fazer no começo. Tira o bispo, faz o roque. Depois você começa a pensar no jogo. Você pode aí romper com C5, desenvolver o bispo por aqui, aí são outras coisas que você vai pensar em fazer. Mas se você colocar bastante energia em tirar seu cavalo, tirar seu bispo da lado do rei, fazer o roque, você vai resolver um monte de problema seu. Você vai perceber com o tempo que não é só isso xadrez. Que você vai falar, beleza, desenvolvi agora, tudo bem, mas perdi do mesmo jeito. Acontece, vai acontecer. Você vai provavelmente perder um pouco menos, você vai se colocar em menos situações difíceis, mas o jogo vai surgir a partir daí. Isso aqui é uma dica inicial para você começar a ir na direção certa. Não vai ser uma mágica para você subir 500 pontos de rating. Não vai ser. É um empurrão na direção certa, né? Então aqui F6 é um lance que você jamais deve fazer aqui. Jamais deve fazer. Bispo C4 e E5. E aí cavalo C3, ele tomou. Eu tomei com esse peão. E aqui é até difícil sugerir lance já, porque tá muito exposto o rei dele, né? Vou fazer cavalo F3, roque. Então talvez eu pensaria em jogar bispo D6 e cavalo E7 correndo, né? Tentar fechar essa coluna. O problema é que eu não consigo rocar depois, né? Porque eu explodi essa diagonal aqui com F6. Então F6 não ajudou em absolutamente nada. Mas ele jogou cavalo H6 ainda. Eu tomei.
Ele tomou. Ah, não, claro. Eu tô olhando por que que ele não tá dando mate forçado aqui, mas é que o rei E7 leva mate, né? O rei D7 não levaria mate ainda. Então aqui você vai falar, pô, Cricor, você não fez o rock. Eu não sou obrigado a fazer o rock sempre. É uma dica muito boa que costuma dar certo 90% das vezes. Mas aqui o cara tá me permitindo jogar dama H5 cheque, eu vou jogar dama H5 cheque primeiro. E aqui ele jogou rei E7 que leva mate forçado. Ele tem que jogar rei D7 aqui, porque aí esse cheque ele pode cobrir de dama e dar mais casa pro rei, cobrir de bispo também, de repente. Mas esse aqui ele leva mate forçado agora. Dama F7 cheque, rei D6. E é legal esse mate. Mas é o que eu falei, se eu fizer cavalo F3 aqui, rock pequeno, rock grande, estaria excelente. Deixa eu voltar aqui. Meu instinto inicial era fazer rock grande, que tá muito ganho, mas ele vai criticar talvez o Stockfish. Vamos ver. Vamos ver a avaliação do lance do Stockfish. X é um erro. Ele coloca como uma chance perdida. Mas olha só. Ele dá aqui 9,6 de vantagem. E aí, você se garante para ganhar o jogo com 9,6 de vantagem? Numa posição que tá um. Você não tem nada a mais, né? Vai estar um pesadelo pro seu adversário. Provavelmente você vai ganhar essa partida. Então você ganhando não faz diferença. Você não pode levar a sério esse X. Claro que na hora da análise, você pode falar: ah, mas ele tinha mate forçado, como? Você vai ver, você vai aprender uma construção de mate, uma configuração tal. Mas assim, o que acontece muito, eu vejo o pessoal mandando lá no grupo, né? Que eu falo sempre, no grupo dos cursos, no grupo dos alunos dos meus cursos. Os cursos que eu tenho são só de abertura, tá? Não tenho curso sobre outras áreas do jogo. Não sei se eu vou fazer um dia, mas enfim. O pessoal fala muito isso, né? Fala, putz, aqui ele colocou que era um erro o rock grande, né? Dama F7 era mate forçado. Putz, eu sou muito burro. Eu tô muito ruim hoje. Você não pode ter esse pensamento, né? Você até pode ser, vamos dizer, duro com você, que você tem que. Quando você não faz bons jogos, né? Às vezes você não tá satisfeito com o que você tá jogando, mas não por isso, né? Não por isso. Agora, por exemplo, se nessa posição você vai lá e joga dama E5 cheque e esquece que o peão tá aqui, aí não precisa se ofender também. Mas você pode falar, pô, não foi legal essa partida, né? Foi um erro bobo da minha parte. Esqueci que o peão tava aqui. Esse é um X. Você vê que o dama E5 é um X também. Claro que perde a dama, né? É diferente. Mas assim, você não pode se exigir de encontrar todas as linhas do computador. Se você pensar desse jeito e achar que você deve encontrar todas as linhas do computador, você é o campeão mundial de xadrez. Você é melhor que o Magnus Carlsen. E não é verdade isso. Porque todo mundo faz erros constantemente, né? Então, se você tá mantendo a vantagem para ganhar o jogo, tá beleza. Agora, se a partir daqui você estraga a partida, não consegue atacar, aí vamos ter que ser um pouco mais crítico conosco mesmo, né? Porque essa posição realmente você tá com um ataque muito forte. Mas não se julgue por causa do símbolo da revisão, da análise, sempre, né? Ele está indicando de uma maneira totalmente científica e fria que, ó, você tinha uma opção, um mate mais rápido, que na visão do computador era melhor. Mas você tem que ter o componente da análise humana aqui. Você fala, pô, mas eu vou dar mate de toda forma aqui, né? Independente do seu nível, não sei. Mas a tendência é que mesmo se você tem 500 de rating, você está jogando com um adversário de 500 também. Você vai ganhar esse jogo muito provavelmente. Muito provavelmente, porque uma hora ele vai acabar levando mate aqui, né? Bom, mas dama F7, dama D5 é uma configuração legal de mate, né? Dama E4 aqui é um lance legal. E aí, a dúvida é como encontrar esse tipo de sequência, né? É muito por tentativa e erro mesmo, porque aqui eu não consigo encontrar um padrão direito, né? O padrão que eu já vi aqui é dama F7, depois o cavalo entra e mate, mas não tá funcionando. Então, como a gente tem as opções de. Como a gente está atacando o rei adversário, a gente tem muitos cheques à disposição. E a maneira mais simples de analisar é você ver só os cheques, né? Porque nessa posição, para ter mate forçado, tem que ser só cheque. E aí, por tentativa e erro, você vai lá, pô, vou tentar os cheques diferentes. Aí eu vejo, opa, você viu que eu gastei tempo aqui, né? Ó, eu gastei 2 minutos, não sei quando que eu encontrei o mate, né? Mas enfim, eu gastei um tempo para entender que tinha um cheque. Depois do cheque, essa casa é essencial. Então, assim, eu não descobri essa casa porque é um padrão ou nem nada, né? É por tentativa e erro. É cálculo bruto aqui mesmo, né? É uma coisa que o computador encontra em, né, uma fração de segundo.
E aí esse rei D7, dama E6 mate. O que me chamou a atenção é isso, essa formação que o rei fica preso. E esse rei D6, eu obrigo o rei dele a voltar. E dama E6 mate aqui, né? Beleza, esse foi o primeiro jogo. O segundo, aliás, vamos ver o primeiro. Vamos ver o primeiro jogo. Que foi contra o Mohamed, né? Fazer a revisão. Estou de pretas. 92,7. Ele fez 65,6. Nosso amigo aqui. Vamos lá. Então eu joguei o E5. Cavalo F3, cavalo C6. Cavalo C3, cavalo F6. Eu não entendo porque o outro cara me jogou A3 e esse cara me jogou A4. Inclusive, eu falei um pouco no vídeo anterior que o A3 é um lance que até entrou na moda ultimamente. E eu tenho quase certeza que o A4 também. Agora que eu tô lembrando, eu acho que até o Sup jogou esse A4 umas vezes. Jogou no Blitz, assim, né? Pra fazer uma graça. Deixa eu ver aqui. A3 você tem 1000 jogos aqui e A4 tem bastante partida também, Tem vários jogos do Calcin aqui. Vários jogos de algum GM, que eu não sei quem que é esse cara. Quem que é esse cara? Ah, o Kraft Civ, claro. Claro. O Grandmaster é muito forte da Ucrânia. Tem um monte de jogo dele nesse A4. Então não sei se. Esse, eu acho que é o chute, é coincidência. Coincidência, né? É uma coincidência engraçada, né? Que os dois fazem lance de peão aqui. Então, assim, esse lance é interessante, mas você jamais pode fazer esse tipo de lance tendo 400 de rating. Aí você vai dizer, pô, o Carlsen pode jogar, eu não posso? É isso aí. O Carlsen pode jogar, você não pode. Porque é um lance muito avançado. Você tem que primeiro entender esse, entender esse, entender esse. Pra depois começar a tomar liberdades, né? Então, nos dois casos aqui, os caras jogaram por acaso o lance, né? Jamais foi uma coisa que eles estudaram, né? Eles são jogadores bem iniciantes aqui. De toda forma, bispo C4 não é um lance bom aqui por causa de cavalo por E4, que nem eu já falei no vídeo anterior. Você tem o bispo B5, que é uma linha super tradicional. E nas últimas partidas da série, da última temporada, eu tava buscando muita referência na base, né? Pra fazer análises profundas e tal. Não vai ser o caso aqui, nessa faixa de rate, mas nada impede de eu consultar aqui a base do chess.com e trazer alguma informação histórica, mesmo sem ver a partida. Inclusive, ver a partida não tem nada demais também, né? Mal não vai fazer pra ninguém. E é uma cultura a mais também. Mas eu só quero conferir aqui, porque essa é uma linha muito antiga, o Bispo B5. Muito antiga. Deve ter jogos desde os anos 1800 essa posição aqui, vamos ver. Vamos ver, partidas mais antigas. Tem algumas. Tem várias partidas do Schlechter, que era um cara muito bom, que quase ganhou do Lasker. É que tá 100 anos aqui algumas partidas. Deixa eu só ver as primeiras partidas com data aqui. Nossa, tá muito grande aqui a busca. Agora foi, tá. Ó, a primeira partida que eu vejo aqui, 1857. 1857. São quase 200 anos atrás. Sei lá, 170 anos atrás. Luiz Paulsen contra Paul Morphy. Dois caras brilhantes, né? O Morphy, claro, muito mais brilhante, mas o Paulsen era um cara muito importante também no passado. E o Paul Morphy aqui, enfim, considerado por muitos um dos jogadores mais brilhantes, um dos mais à frente do seu tempo. Isso ele era, né? Era incrível mesmo. Então a gente pode fazer um pouco isso aqui na série também, né? Falar um pouquinho de história, porque eu gosto de fazer essas buscas aqui. Tem partida do Adolf Andersen também, 1865. Ele jogando jogando de pretas, não sei contra quem. Tem partida do Steines também, né? Primeiro campeão mundial. Vamos ver como é que ele jogou aqui. Deixa a barrinha mesmo. Jogou bispo C5, Morph. E aí, roque. Cavalo E5. Torre 8 sacrificou o peão. Se tomasse aqui, D4, né? Tomou. B5. Cavalo E4. Bispo F3. Ah, essa partida acho que é famosa. C3 é um lance muito suspeito aqui do Paulson, né? Esse rating é chutado, tá? Os caras não tinham, não existia rate na época, não é esse 2.550, 2.690. Mas aqui o Paulsen tem que jogar D3, né? Com peão a mais. Jogou esse, levou um bloqueio. Acho que essa partida é famosa. Vai levar um dama por F1, né? Não dama por F3. Boa.
Tem uma partida bem parecida do Lasker. Bom, você tem que sacrificar a dama aqui, o Morph. Se tomar aqui, acho que torre G6 e bispo H3 da mate, né? Ah, não, não é mate ainda. Bispo H3, ameaçou mate. Torre D1, bispo G2, tomou. Cheque de novo, bispo F2. Tinha mate forçado ali de algum jeito. Ganhou o final aqui o Morph, né? Tinha mate de algum jeito, mas não importa, né? Enfim. Tendo um pouco mais tempo aqui, eu vou tentar mostrar algumas partidas antigas aqui. Pra fazer referência às aberturas que a gente tá jogando, né? Mas aí não com enfoque de aprofundar o conhecimento em nada, mas assim, trazer um pouco de cultura pra vocês também, que eu acho que é sempre bem legal. Deixa eu só atualizar aqui porque sumiu a partida. Enfim, então minha sugestão aqui é você fazer bispo B5, por exemplo, se você tá jogando essa posição de brancas, ou D4, que seria tipo uma abertura escocesa, né? E para quem não conhece, o Paul Morphy ali é um jogador que não foi campeão mundial porque não tinha o título de campeão mundial ainda na época. O título de campeão mundial surgiu bem no fim do século XIX com o Wilhelm Steinitz, primeiro campeão mundial. Mas o Morphy com certeza era o melhor jogador da época em 1840, 1850. Ele é um cara muito importante porque ele começou a trazer um nível muito, muito bom nas partidas, assim, um dos primeiros caras que começou a mostrar um pouco mais de consistência no jogo. Naquela época a gente tinha muito mesmo xadrez puramente romântico, né, que era o xadrez extremamente agressivo, de ataque. E óbvio que o Morph tem muitas partidas de ataque, mas ele era um cara um pouco mais consistente já tinha umas ideias iniciais que o xadrez não era tão simples assim. E aí, claro, hoje, né, 180 anos depois, a gente aprendeu muita coisa já que você não consegue ganhar no xadrez só atacando. Né? Basicamente isso, de maneira bem resumida, né? Mas ganhou por ataque ali do Paulsen. Bom, ele jogou A4 aqui, que é um lance que tem umas ideias, mas o cara jogou por acaso aqui. E de toda forma, independente de qualquer teoria, de qualquer conhecimento, você tem que tirar esse bispo aqui, seguindo os padrões de abertura, né? Bispo B5 e faz o roque. Até bispo C4, porque nem todo mundo vai conhecer o cavalo por E4 aqui, né? Mas aí eu já peguei a iniciativa com D5 e aqui a lógica seria ele jogar bispo B5 para colocar uma pressão aqui também desenvolvendo. Ele faz um erro aqui já que é cavalo, não vou dizer um erro grave, né? Ele faz um cavalo por D5, que é uma imprecisão boa, porque ele deixa minha dama super bem colocada aqui já no centro. E o Petro já tá muito bem, né? Ele vai ter que lidar com esse avanço aqui no cavalo. Ele faz cavalo G5, perde mais tempo ainda. H6, cavalo F3, E4, cavalo G1. E agora bispo C5 aqui, desenvolvendo legal as peças de olho aqui na fraqueza. Aqui eu chego quase naquela situação que eu nem consigo dar sugestão pro cara aqui. Porque a posição dele já tá muito arruinada. Mas talvez cavalo E2 para cavalo C3. G3 acho que não dá tempo, mas assim, eu gostaria muito de desenvolver e fazer o rock aqui, mas tá complicado aqui, tá bem complicado, tá tendo uns problemas sérios aqui já. Cavalo E2 pode ter uns problemas aqui, né? Esse aqui já tem quase dama F5, né? É praticamente mate forçado aqui. Porque tá muito errada a posição, né? Então, às vezes não dá mais, não tem mais jeito. Ele jogou dama E2, que permite cavalo D4 aqui. Eu fiz o rock, não sei se foi mais preciso, mas ele veio C4, dama D6. Tinha vários lances de dama bons aqui, mas eu gostei que ele tomou o peão, porque a gente entrou no tema que eu queria mostrar, né? Que eu tenho um pleno desenvolvimento aqui de todas as minhas peças, né? Bispo F5, torre 8, torre D8. E aqui fica muito claro como faz falta o desenvolvimento para ele, né? E voltando aí de novo, né, no Paul Morphy, até jogadores mais antigos que o Paul Morphy, jogadores de 1600, 1700, né, foram os precursores aí do xadrez. Muita partida acabava assim, porque os caras não tinham noção disso, de desenvolvimento, né, de segurança do rei, era tudo muito no chute ali, né, era um jogo que você não tinha quase conhecimento, livro, praticamente nada, né, sei lá quando é que surgiu os primeiros livros de xadrez. A informação corria, né, estamos falando de 1600, né, 1700, corria em outra velocidade de informação. Então, é como se todo mundo estivesse aprendendo um jogo de tabuleiro novo, assim, que foi lançado, assim, né? O xadrez não tinha nada de história ainda de partidas e exemplos, né?
Então tem muitas partidas que acabavam assim, né? Vitórias em 15, 20 lances, são ataques destruidores, porque o cara pensa, pô, ganhei um peão aqui, né? O objetivo no xadrez, é claro, é dar mate no adversário, mas se eu ganhar todas as peças do adversário, eu vou ganhar a partida. Mas aqui o branco tá com muitos problemas aqui nessa posição, né? Torre B1, e aí bispo F5 aconteceu. Torre B1 acabou sendo pior ainda, né? Porque ele coloca a torre na cara do bispo, mas de novo, é uma posição que eu não consigo nem sugerir lance aqui, mas o cara vai ter que no mínimo entregar a dama, pra não levar mate tão rápido. Bispo F5, dama B7, aí cheque. E aqui ele tem que cobrir, né? Com cavaleiro 2 ou bispo E2, mas a posição vai se arruinar em pouco tempo. Mas ele jogou rei D1 e aí bispo C2, checkmate. Um belo exemplo aqui, eu tenho todas as minhas peças jogando. Minha torre ainda não, né? Minha torre vai entraria no próximo lance, talvez. E ele tem todas as peças aqui na primeira fileira, além da dama, tirando a dama que tá em B7, né? Então, um exemplo muito bom de como... Porque é o que eu falei no vídeo anterior. Não adianta eu falar pra vocês, ó, desenvolvimento é importante no xadrez. E aí, de que serve essa frase? Nada. Se eu não te der um exemplo, não serve de nada. Aí você vê esse exemplo e você fala, meu Deus, olha que coisa horrível aconteceu com esse cara, né? É claro, ele tem 400 de rate, eu não tenho 400, eu vou ganhar essa partida dele de qualquer forma, mas não desse jeito, né? Fala, olha, o cara não desenvolveu, aconteceu essa coisa horrível com ele. Levou mate aqui, não desenvolveu nenhuma peça, tudo na primeira fileira. Eu vou começar a dar mais importância pro desenvolvimento. Vou tentar fazer o rock, tentar tirar minhas peças, né? Tentar não gastar muito tempo com as minhas peças na abertura, né? Jogar mais de uma vez com a mesma peça. A troca aqui em D5 é um erro típico, e depois o cavalo G5, né? Ele perde muitos tempos, né? Porque ele foi, voltou, me deu um lance útil com H6. Depois E4, aqui a posição tá bem aceitável, né? Ele tem que jogar um D3 aqui para dificultar o E4, D3, bispo E2 e roque. Aí você vai dizer, pô, por que não faz tiro bispo para fazer o roque logo? Mas aqui talvez E4 seja chato. E aí você vai ter que colocar o cavalo em G1, que parece um pesadelo, né? Então, às vezes, você tem que atrasar um pouco o rock com a ideia de fazer o rock, né? Então, o D3 aqui é um lance melhor, dificulta o E4, aí sim, bispo P2, rock. Tá encolhido, tá pior, mas segue o jogo, né? Muito bem. Então, chegamos em 440 já, né, de rate. Essa aqui foi a outra, né? É. 400 tá meio cortado o rate ali. Preciso resolver isso em algum momento, né? 440 de rating, chegamos na quinta vitória da série. E se você tá gostando do começo dessa série, dessa quinta temporada, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não deixou lá no começo do vídeo, a gente se vê na próxima. Valeu!